Olá, hoje nós vamos continuar o nosso assunto da semana que gravamos nos outros vídeos. Estamos falando sobre o segundo traço de caráter, que acontece lá na amamentação. Então vamos dar uma recapitulada aqui para quem está chegando agora. É importante assistir aos outros vídeos. Quem está no Instagram, é só conferir no canal do YouTube. Essas lives, elas estão sendo postadas também lá. Então, se você perdeu aqui no Instagram, corre lá que tá tudo lá. Bora continuar. Só recapitulando esse assunto. Nós estamos falando, como todos, para quem não sabe, eu trabalho com contação de histórias e sou atriz, sou produtora. E ao longo da minha carreira eu acabei desenvolvendo uma metodologia, que é o Educando com Histórias. E continuo estudando. E dentro dessa vertente do Educando com Histórias, existem várias ramificações, várias pesquisas de estudo, que entre elas a PNL, que é a neurolinguística, a neurociência, e agora eu estou terminando uma formação que é analista corporal e comportamental. Que raio é isso, Drica? Eu vou te explicar. O que um analista faz? Ele, através do formato do seu corpo, ele entende a sua mente. Então, como é que funciona isso? É como se você escaneasse cada pedacinho do corpo da pessoa. A cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas. Através desse alinhamento todo do seu corpo, a gente consegue, através do formato do seu corpo, entender como sua mente funciona. E da onde surgiu tudo isso? Isso surgiu lá na gravidez, quando o bebê estava dentro da barriga da mamãe. E lá ele começa a gerar o primeiro traço de caráter. Depois vem na fase da amamentação. Depois do terceiro traço de caráter, ele entra na fase onde a criança começa a interagir com o mundo e com as pessoas. Depois, o outro traço de caráter, ele entra na fase do desfraude. E por último, o último traço de caráter entra quando a criança começa a ter a sexualidade dela, que é entre os 5 anos até os 6 anos, tá? Então, cada traço de caráter, ele vai ter a sua fase. E como é que define o corpo tudo isso? Vai depender, porque isso tudo vem através da dor. Só fazendo um adendo aqui, a gente só evolui com dor, através do sofrimento. Então quer dizer que a criança passa por essa fase de vários tipos de sofrimento? Sim, vários tipos de sofrimento aqui. Cada um vai ter a sua predominância aqui de dor. Como nós estamos falando aqui do segundo, que é a amamentação, na fase da amamentação, qual é o traço, qual é a dor que a criança desenvolve aqui? É o abandono. Nós vemos através desses outros vídeos, nós falamos sobre o abandono, citando a síndrome da Bela Adormecida, nós falamos sobre o choro, que é, eu citei a história da panelinha que transborda, né? O transbordar da panelinha, que é um conto do Mingau. E hoje nós vamos falar sobre o colo, sobre estar acolhendo essa criança. Bom, eu tenho um script aqui para a gente não se perder, certo? Só recapitulando aqui, isso. Nós já falamos sobre duas características aí, usando duas histórias, certo? E hoje a gente vai estar falando sobre quero colo. Qual é a importância do colo para esse traço de caráter
que foi desenvolvido lá na amamentação. Lá na amamentação que ele surgiu. Cada pessoa, todas as pessoas, elas têm esses 5 traços de caráter, tá? Todos nós temos. Conforme a gente vai passando por cada fase desses cinco traços de caráter, vai depender muito do momento aonde cada um desses traços de caráter entram, esses traços de caracteres entram, e a partir daí existe uma porcentagem desse traço. Ou seja, dependendo do sofrimento que você tem aqui, da dor que você tem quando você passa em cada fase, você vai pontuando mais um do que o outro. Ou seja, você vai tendo... Como é que eu vou explicar para vocês? Vai desenvolvendo mais um do que o outro, entende? Você tem os picos maiores do que outros, tá? Então, é isso que acontece. E isso vai para o resto da vida. Ou seja, se aqui, na fase da amamentação, essa criança, quando ela chegar aqui na última, essa daqui foi a que a mais ela sentiu essa dor, a dor do abandono, isso ela vai carregar para o resto da vida dela, essa dor. A grande sacada, o grande segredo é que toda dor tem o seu recurso. Então, para você se tornar um adulto saudável e para essa criança ser uma criança no caminho de um adulto saudável, ela trabalha o recurso. Como a gente estava falando desse traço de caráter, são aqueles que são mais fofinhos, mais bochechudinhos, tá? Que adoram abraçar, adoram contato, adoram estar no meio das pessoas, adoram falar, se comunicar. E a dor deles é o abandono. Tem um outro recurso também que a gente falou no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá no meu canal do YouTube que já está lá, que é sobre o choro. Nós falamos ontem sobre o choro. Então, a importância para esse traço de caráter, a importância do choro. O choro é um aliado, é um recurso muito grande. E eu digo isso de experiência própria. Quando eu comecei a fazer quando eu comecei a estudar análise corporal e comportamental, e eu descobri que esse traço de caráter meu é bem acentuado, eu descobri por que eu choro tanto. E o mais legal foi porque sempre eu tive esse pensamento e pessoas falando na minha cabeça que eu não devia chorar, que isso não é, sabe, que não vai resolver os problemas. Para que chorar? Chorar é fraqueza. E quando eu descobri que chorar faz bem, que é um grande recurso e que eu consigo colocar isso para fora, e dessa forma eu consigo alinhar os meus pensamentos para resolver o que está acontecendo aqui fora. Então, se deu vontade de chorar, chora. Não vamos falar mais sobre o choro. Se você quer conferir isso, se você é esse tipo, se você tem esse tipo de caráter, se você se identificou com isso, vai lá, veja o vídeo do transbordar da panelinha, que a gente fala sobre o choro. Se você se identificou, vai lá que eu tenho várias dicas para te falar. Mas vamos hoje na nossa aula. Vamos continuar falando desse traço de caráter, que são os mais cheinhos, os mais fofinhos, que adoram apertar, que são bochechudinhos, que adoram falar, que conseguem olhar para as pessoas e sentir a dor delas e saber o que está acontecendo com elas, sem elas falarem.
é como se é a intuição. Esse traço de caráter tem uma intuição fantástica. Olha, já estou fazendo spoiler, hein? Porque isso são recursos desse traço de caráter. E é bem bacana isso. Mas vamos ao nosso tema de hoje da nossa live. Continuando nesse traço de caráter, nós vamos falar agora sobre quero colo, tá? Aonde abrange a questão do abandono, que é a dor desse traço de caráter, e o choro, que a gente já descobriu que o choro é um recurso. Mas muitas pessoas acham que o choro é feio, que o choro não é correto chorar, chorar é para quem é fraco, chorar é para quem fica demonstrando os seus sentimentos, não é? E está totalmente errado quanto a isso. Bom, a gente conhece várias músicas que falam sobre colo. Por exemplo, a do Renato Russo, do Legião Urbana, que é Pais e Filhos. Para quem não lembra, é aquela: quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com você. Adoro essa música. E essa música, ela tem muito a ver com isso que a gente fala, porque a pessoa está se abrindo, se mostrando. E a única coisa que às vezes uma criança ela precisa, no meio da confusão dela, porque se nós adultos temos essa confusão dentro da gente, a criança também tem. São os conflitos dela. Não significa que os seus são mais importantes do que o dela, não. Cada um tem a sua importância para si. Lembrando que cada pessoa é diferente uma da outra. E cada um tem que ser aquilo que é. Então, tudo bem. Esse traço de caráter, ele é muito aberto. Ele adora falar sobre os seus sentimentos. E isso é fantástico. Porque ele consegue essa sensibilidade de estar mostrando para o outro que ele entende o que o outro está passando também. Então, nesses momentos que a criança, você percebe que a criança está ali, ela está naquela dor do abandono, ela está, que é a dor deste traço de caráter. Relembrando, vamos pontuando bastante isso, para que isso tenha um entendimento, e aí você vai me falando, tá, nos comentários aí, se isso está fazendo sentido para você, tá ok? Isso é importantíssimo. Se tiver dúvidas, vai me perguntando. E esse traço de caráter, quando ele chora, ele quer colo. Ele quer um abraço. Bom, além da música do Legião Urbana, também eu achei uma outra música que é do Skank, que é Sutilmente, que fala: quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Conhece essa música? Escuta essa música, ela é muito legal. E essa música parece que foi feita para esse traço de caráter. Então, quando eu estiver triste, não me pergunta por que eu estou triste. Não pergunta para a criança se ela está chorando ali, se ela está moadinha. Simplesmente abrace. Vai lá e dá um abraço nela. Só isso. Deixa que ela te fale o motivo porque ela está daquele jeito. Às vezes, as mães, elas já até sabem qual é o motivo, mas não precisa ficar falando ali na cabeça. A criança ficou triste porque queria assistir o desenho naquela hora, ou porque queria comer aquele doce naquela hora e você falou não. Senta do lado dela e fala: filha, filho, eu sinto muito, mas agora não dá para você ter isso. E oferece o abraço. Quer um abraço? E é tão legal quando você começa a desenvolver isso com a criança, que a Sofia, ela tem muito desse traço de caráter.
Então ela chora bastante, ela é bem emotiva, ela é bem sensível. E a gente resolve as coisas com o abraço. Então o não, ele existe. E ele é extremamente importante para a criança ou não. Mas depois daquele momento, o que você pode oferecer para a criança? O abraço, o colo. É extremamente importante isso. E é importante também para que essa criança entenda que ali é um ambiente seguro, que ela pode sim chorar e que você vai acolher, mesmo que você tenha dito um não. Então, agora você não pode comer esse doce, mas você quer um abraço? O abraço eu posso te dar agora. Não, não quero. Ok, tudo bem, quero. E acolhe, aconchega. Percebe como a coisa é muito simples e às vezes a gente, no dia a dia nosso, às vezes a gente está cansada também, está estressada, tem um monte de coisas para fazer e a gente acaba passando por cima disso. Então a gente tem que estar muito atenta e muito focada nisso, observando o que está acontecendo. E nem todas as vezes que a criança chora, precisa ter um motivo. Nem todas as vezes que um adulto chora, precisa de um motivo. Às vezes tem adultos que querem somente um abraço. Mas vamos continuar aqui falando sobre o nosso assunto. Existem vários livros também que falam sobre essa questão, além das músicas que eu acabei de falar aqui, que eu adoro, existem também livros que falam sobre isso. E eu trouxe um livro para vocês, que é este daqui, Quero Colo. E hoje, em homenagem ao Dia Internacional do Livro Infantil, eu trouxe esse, que tem tudo a ver com o nosso tema, que é o Quero Colo. Adoro esse livro, ele é simples, mas ele mostra que em todos os momentos cabe um colo. E para um adulto, como é que a gente transforma esse livro infantil aqui? Como é que a gente transforma ele para um adulto? Um abraço. Abrace. Existem adultos, existem traços de caráter, que é inclusive esse primeiro aqui, que nós vamos falar em outras lives sobre ele, que é quando o bebê está na barriga da mãe. Esse traço de caráter aqui, ele não gosta muito de contato. Então, abrace quem precisa de abraço. Ou melhor, vou fazer uma correção nessa minha fala. Abrace quem quer abraço. Através do corpo da criança, através do corpo desse adulto, você consegue identificar se ela gosta de contato ou não. Se ela gosta dessa, se ela é sinestésica, se ela gosta dessa parte de pegar, de abraçar. Aí sim você abraça. Caso contrário, fale por palavras. Às vezes ela está precisando só de um elogio, para que ela volte a ativar. Tá? Bom, nós falamos sobre a história, sobre este livro aqui, Quero Colo, que é dessa autora Stella Barbieri. Eu gosto muito, é da coleção do Itaú, tá? E eu indico para vocês para estar trabalhando principalmente isso. Tem pais e mães que não são muito do toque, né? Mas se a criança ela necessita disso, faça um pouco de esforço aí. Usa um pouco da sua porcentagem aí de contato físico, tá? Para estar ajudando essa criança. Você pode fazer essa criança também abraçar ursinhos de pelúcia, abraçar travesseiro. Isso ajuda. Fazer, ó, cafuné. Cafuné. Ai, cafuné é uma delícia. É muito bom. Tá ok? Bom, quando uma criança chora e se sente abandonada, se sente sozinha, ela procura algo para preencher esse vazio que está aqui no peito dela. Lembrando que esse traço de caráter, que são os mais cheinhos, os mais fofinhos, os que adoram abraçar,
eles sentem um vazio aqui no peito. Então, eles procuram preencher esse vazio no peito. Então, quando está triste, quando chora, quando se sente abandonado. E não é porque você está abandonando essa criança ou este adulto. É porque ele, na visão dele, na visão dessa criança, ela entende que está sendo abandonada, que ninguém gosta dela, que ninguém quer ficar do lado dela, que a pessoa está indo embora, que a pessoa não vai voltar. Então, é extremamente importante você estar olhando para essa criança, percebendo isso, e que a única coisa que ela quer é estar preenchendo, e você pode preencher com colo, e você pode preencher com um abraço. Isso acontece não só com as crianças, mas com os adultos também. Lembrando que isso começou lá na fase da amamentação, tá? Vamos em frente. Eu tenho um script aqui para não fugir muito do assunto. Essas são as pessoas mais... Essas pessoas que sentem isso, elas são as mais intensas, as mais sensíveis. Elas precisam, sabe, do toque, elas precisam do abraço, elas precisam do colo. A vida dessas pessoas funciona com sensação. Funciona com sensação. E essas crianças, ou este adulto, tá? Lembrando que esse traço de caráter, ele vai até os últimos dias de vida. Esse adulto, essa criança, se ele não consegue chorar, não tem pessoas à sua volta, se ele não é acolhido, ele não consegue preencher esse vazio que está dentro dele, e sobra o que para ele? Viver na dor. Ele vai ficar na dor. E tudo isso acontece desde quando você era pequeno, lá na amamentação. Essas crianças, elas vão se sentir dessa forma. E quando elas ficam na dor, então é aí que entra choros excessivos, birras, crianças comendo sem parar, crianças que roem unha. Por quê? Porque ela precisa colocar o choro dela para fora, sem questionamentos, ela precisa ser abraçada, ela precisa falar, ela precisa estar no meio de pessoas. E essas pessoas acolham ela, sem ficar perguntando o que está acontecendo. Faz sentido isso para vocês? Agora eu quero que vocês se observem para ver se isso faz parte de vocês, se vocês se identificam com isso, com esse vazio no peito, essa vontade de chorar, você se sentir abandonado, que ninguém está te olhando, ninguém está te dando atenção, não tem pessoas perto de você, ou se tem pessoas perto de você, você está se sentindo abandonado, ninguém está te dando atenção. Comece a observar isso. E sair dessa dor. Porque se a criança ela não é acolhida, se rotulam essa criança chamando ela de chorona, de birrenta, e quando ela quer colo, você não dá colo, ela vai se sentir abandonada e ela vai ficar na dor. Então, o legal é você ativar os recursos dessa criança. Qual é o recurso? Um dos recursos é chorar, para aliviar. E dessa forma, ela não vai se entupir de doces e comida, ela não vai roer unha, ela não vai ter dor de estômago, dor de cabeça. Percebe isso? Como é simples? E eu sei que no dia a dia da gente, a gente está o tempo inteiro na correria, mas é super importante observar as pessoas que estão ao nosso lado e as crianças. Não, sabe, essas lives que eu estou fazendo, esse estudo que eu estou fazendo, não é só para criança. Começa na fase da criança.
e carrega isso para adulto, para a vida inteira. Então, se essa criança entende que ela não tem um ambiente seguro, aonde ela pode chorar, aonde ela recebe um colo e aonde ela não é questionada quando ela está chorando, simplesmente ela sentiu uma vontade enorme de chorar porque esse vazio aqui no peito deu uma apertada e o chorar vai aliviar e o colo vai aliviar e se sentir num ambiente seguro vai deixar ela confiante. E é daí que ela sai da dor dela e vai para o seu recurso. É onde ela vai conseguir se comunicar melhor, é onde ela vai ter essa interação dessa parte do sinestésico, de tocar, de abraçar. Isso vai fazer toda a diferença. Ela vai ser muito mais sensitiva, ela vai usar muito mais a intuição dela. Então, vamos trabalhar os recursos desse traço de caráter. Dê colo para a criança. E para esse adulto, abrace. Teve uma amiga minha que tem esse traço de caráter, foi até um depoimento dela em um atendimento, que foi bem bacana, porque ela perdeu o gatinho dela. E esse traço de caráter dela, que é mais cheinho, mais fofinho, mais comunicativo, ela sentiu esse vazio no peito, ela ficou muito triste com a perda do bichinho dela, e ela foi encontrando, ela foi para o trabalho dela, olha como isso, você carrega isso para a sua vida inteira, tá? Prestem atenção, observem, olha que depoimento lindo. E aí, como ela já entende o traço de caráter dela, então ela foi encontrando com pessoas no caminho do trabalho dela, quando ela chegou, ela encontrou com o chefe dela, um chefe, e esse chefe não é do toque, não é do sinestésico, não gosta de abraços. Então ele perguntou para ela por que ela estava triste e ela falou que estava triste porque ela tinha perdido o gatinho. Aí ele só disse, aí eu sinto muito. Só que o que ela estava precisando não era aquilo. Então tudo bem. Ela, sabendo o que ela precisava, ela foi procurar uma pessoa que poderia oferecer aquilo para ela. Aí ele encontrou com outra pessoa. Também era uma outra pessoa que sensível, tudo, mas também não era do toque. E ela contou a história, a pessoa, poxa, que bacana, que triste. Você quer tirar o dia de folga? Não, não precisa. Então tá bom. E ela continuou. Até que ela encontrou uma companheira ali de trabalho, mais cheinha, mais fofinha, super comunicativa. E quando ela contou que o gatinho de estimação dela tinha falecido, imediatamente essa pessoa foi e deu um belo de um abraço bem apertado. Era exatamente isso que ela estava precisando naquele momento. Era só de um colo, de um abraço. Então, bora lá, vamos observar as pessoas que estão à nossa volta, vamos ver quem é que está precisando de abraço, sem questionar, sem ficar julgando, e vamos abraçar essas crianças, vamos acolher essas crianças. Lembrando, existem crianças que não gostam de abraço. Então pergunta se quer um abraço. E se a criança não quiser um abraço, não leve para o lado pessoal, tá? Não leva para o lado pessoal. Porque ela realmente não gosta de toque, ela não tem essa parte sinestésica tão aflorada. Então respeita e não leva para o lado pessoal. Abrace quem quer ser abraçado. Então vamos tirar o dia aí para observar as pessoas que querem ser abraçadas. E se você é dessas pessoas que adora ser abraçado, procure pessoas que queiram te abraçar, que gostem de abraço, tá ok? Então por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos embora lá dar mais abraços e até a próxima aula, o próximo vídeo e a próxima live.
Um beijo grande, gente, e até a próxima.